Eita, coisa boa passear pelo campo. Esse cheiro de terra, de mato. Sempre que tem folga, venho visitar meu tio Josias. Tá bom. Dessa vez, eu trouxe a Maria Rita para conhecer esse pedacinho de terra. Nossa, Betão, bem que você falou que aqui era bem bonito. Eu não falei que você ia gostar. E o meu tio caprichou no passeio. Levou a gente para ver plantação de uva, de rosa, de laranja. Passou pelos pastos, o gado só engordando ali, no bem bom. O tio também levou a gente para conhecer a represa da região. Perto de lá tem um pedacinho da floresta nativa. Aqui, as pessoas cuidam muito da terra. Pensam muito antes de decidir como vão usar cada cantinho. Tudo muito bem aproveitado. Dá gosto de ver. O senhor sempre trabalhou na terra, seu Josias? Desde que me conheço por gente, não sei fazer outra coisa, não. Meu tio tem o maior orgulho de trabalhar na terra, não é não, tio? Ah, eu fico orgulhoso, sim. Essa plantação verdinha, toda molhada do orvalho da manhã, os frutos crescendo, acho tudo uma beleza. Tenho orgulho, sim, do que faço. E mais, acho que o ser humano deve muito à agricultura. Foi o começo de tudo. Só depois que aprendeu a plantar o seu próprio alimento é que o homem deixou de viver de um lado para outro, caçando e colhendo o que encontrava pelo caminho, quase como um animal. Maria Rita não dá corda que meu tio se empolga. E não é verdade? E se a gente for observar a história da humanidade desde o homem das cavernas, isso não faz muito tempo não. As primeiras aldeias agrícolas surgiram há cerca de 9.000 anos. Pensando bem, a agricultura, ela deve ter mudado tudo na vida das pessoas. A rotina, o trabalho. É, porque o homem não tinha só que lidar com a terra. Precisava registrar a produção, fazer cálculo, pesquisar a vida das plantas. Viu, Betão? Seu tio tem razão. Foi um grande avanço pra gente. A terra é a base de tudo. É onde plantamos o nosso alimento, construímos as nossas casas, os nossos caminhos. É fundamental para a vida no nosso planeta. O senhor sabe que eu nunca tinha pensado desse jeito? Porque a gente está tão acostumada assim, com a terra no chão, que nem percebe a importância que ela tem. E a fragilidade também. Como tudo na natureza, a terra tem limitações. E digo mais, muitas tragédias poderiam ser evitadas se usassem a terra corretamente. Ah, com isso eu concordo plenamente. As pessoas olham para a terra assim e pensam que é uma coisa inerte, sem vida. Mas isso aqui está em processo de transformação o tempo todo. Pegue um pouco de terra também. Sintam, apertem esses torrões. Ela vai desmanchando, esfarelando. Perceberam? A terra é porosa. Entre um grão e outro existem espacinhos com água, com ar, onde vivem animais, micro-organismos, por onde crescem as raízes das plantas. Então, na verdade, a terra é cheia de vida. E eu que pensava que a terra só tinha minerais. Porque não é mais só terra formada de grãos de minerais. É solo. E é claro que a origem do solo são as rochas. Mas essas rochas sofrem muitas transformações até se tornar solo. Bom, agora eu tô começando a entender melhor. Outro dia eu vi um documentário na TV que disse que a Terra era uma bola de fogo. Uma mistura de gases, minerais, metais em temperaturas altíssimas. Daí ela foi resfriando, resfriando, de fora pra dentro. Ah, como mingau no prato que a gente começa a comer pelas bordas porque esfria mais rápido? É isso mesmo. Ah, é mais ou menos assim como uma cebola, ó. A Terra ela é formada de camadas. A mais externa é a litosfera, que tem uma crosta onde ficam as rochas, assim, como a casquinha dessa cebola. E essas rochas vão se transformando em solo. Mas vão se transformando como? Ah, pela ação da própria natureza. O vento que castiga, a chuva forte que cai em cima, as enchentes. Tudo isso, ao longo do tempo, vai quebrando as rochas em partes menores. Isso sem falar das escavações, explosões e ocupações irregulares. Pois é, tudo isso vai quebrando as rochas em partes cada vez menores até se tornarem grãos. Nossa, como a gente aprende com a natureza, né? Oh!
Venham aqui, quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, quanta vida tem só nesse pedacinho de terra que a gente tá mexendo. Olha só, todos eles ajudam aí nesse processo de transformar a terra em solo. Gente, ó, o tatu bolinha se enrola todo quando a gente mexe nele. Tem formiga, besouro. Minhoca, lesma, esses vermes brancos. Meio nojento, né? São larvas de insetos. Esses bichos comem a terra, tiram dela o alimento e devolvem o resto em pedaços ainda menores de terra. E quando morrem, os esqueletos viram um tipo de adubo natural, que a gente chama de humus. Nome esquisito. O nome pode ser esquisito, mas humus faz um bem danado para as plantas. Então quer dizer que o solo é uma mistura de ar, água, minerais e esse tal de humus? Exatamente. Os solos variam muito, dependendo da quantidade que tem de cada uma dessas coisas. A gente costuma dizer que quanto mais humus tem o solo, mais maduro ele é. Mas geralmente a proporção é mais ou menos assim: 45% de minerais, 5% de humus, matéria orgânica, e a outra metade, 25% água e 25% ar. Nossa, isso tudo de água e ar? Metade. Por que vocês acham que a gente ara bem a terra antes de plantar? Pra remexer a terra. Quando se mexe a terra, vai desmanchando os torrões duros, abrindo espaço entre os grãos para entrar o ar, a água, para facilitar o crescimento das raízes das plantas, dos micro-organismos que vivem lá, até para entrar o calor do sol e aquecer o subsolo. Tudo isso é bom para formar humus e enriquecer a terra. Lá em casa, a gente faz o mesmo com os vasos. Mexe ou troca a terra de vez em quando. Vasos, jardins, canteiros, onde tem algo plantado, tem de remexer a terra. Bem, mas não adianta só remexer a terra se não adubar. Eu gosto de usar adubo orgânico. Esterco, resto de plantas, animais, mas também compro adubo industrial. Vem com tudo que a planta precisa: fósforo, nitrogênio e potássio. Ô tio, pensando bem, a água também é uma questão muito importante, não é? Precisa ficar de olho. Geralmente as chuvas não dão nem cheiro. E a gente tem de aguar a plantação. Aqui a gente usa uma máquina que joga água sobre as plantas, como se fosse chuva. Ah, as plantas adoram, ó, tão verdinhas, verdinhas. Mas quando a planta é mais delicada, como tomate, morango, algumas verduras, aí a gente usa esse sistema aqui, ó. A água vem por esses canos e vai diretamente para a raiz das plantas. Não tem perigo de estragar, nem mofar as folhas. É por gotejamento. Eu sei bem o que é isso. Tem planta que se você jogar água direto na folha, queima. Principalmente se estiver debaixo do sol. É preciso ter muito cuidado com água nos vasos. E tem plantas que precisam de solo encharcado para crescer. É o caso do arroz, por exemplo. Daí o que se faz? Normalmente se desvia uma grande quantidade de água dos rios para inundar o terreno. Mas se encharcar muito a terra não dá problema? Pode-se pôr tudo a perder. O jeito é construir valas em terreno inclinado, como esse aqui. Mas muitas vezes precisa usar a bomba de sucção para puxar água. Ah, como se faz em campo de futebol quando está encharcado. É, mas nos vasos, as plantas também podem apodrecer. Por isso que tem aquele buraquinho embaixo para retirar o excesso de água. É tudo uma questão de jeito. Eu vejo por mim com as plantas lá de casa. Tem planta que gosta de muita água. Outras plantas, se você colocar água demais, ela morre. Tem planta que ela gosta de uma terra arenosa, seca. Outras de uma terra úmida, escura. Aí eu fico pensando, e aqui então para cuidar dessa montoeira de coisa? Pois é, tem que planejar bem. Por exemplo, se você plantar a mesma coisa por muito tempo no mesmo terreno, o que vai acontecer? A planta vai sugar todos os nutrientes do solo. E o solo vai ficar pobre. Pobrinho. E não dá para plantar mais nada nele. Por isso, na nossa região, a gente passou a alternar os plantios. Os técnicos da cooperativa vieram até aqui e nos orientaram muito bem. Os grãos, por exemplo. No primeiro ano, eu planto cevada. No ano seguinte, eu deixo a terra descansar, se recuperar. No terceiro ano, eu planto outra coisa, o trigo, por exemplo.
Depois recomeça o ciclo. Assim vou revezando. Alterno plantas diferentes, que precisam de nutrientes diferentes, com período de descansos. Desse jeito, não acabo com os nutrientes do solo. Muito inteligente, tio. Oh, isso tem um nome chique, é... Qual que é? Deixa eu lembrar. Rotação de culturas. A natureza é generosa. Sempre dá mais do que recebe da gente. Se a gente respeitar, proteger, souber plantar sem estragar, vamos garantir o futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos. Nossa, fiquei até emocionada. É o ar do campo que mexe com a gente. Vamos seguir nosso passeio, moçada. Vambora, que o dia tá lindo. Ah, então vamos.